quantos a ele se achegam e se alegra teu povo contigo. Mas a quanto a ele se achegam e se alegra teu povo contigo, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queremos acolher a todos para esta Eucaristia, como também você que nos acompanham pelos meios de comunicação. Sejamos todos bem-vindos a este momento de encontro com Deus. Por isso eu vos desejo, irmãos e irmãs, a paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Recebei como herança, pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome
ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que bom que estamos reunidos, participando da Eucaristia. E você também que se encontra em seu lar ou em outro ambiente também acompanhando-nos neste momento de oração, momento também de acolhermos a graça de Deus que vem ao nosso encontro. E quando nós reunimos para participarmos da Eucaristia, é sinal de que nós estamos dispostos a abrirmos o coração, acolhermos a palavra e, alimentando-nos com a Eucaristia, também nos colocando cada vez mais no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando este domingo, irmãos e irmãs, a festa do Cristo Rei do Universo. Celebrar esta festa, nós encontramos dois motivos. Primeiro, nós estamos encerrando o ano litúrgico, porque logo em seguida estaremos iniciando um novo ciclo do tempo litúrgico, com o Advento. E segundo, celebrar esta festa significa olharmos para a vida, para a pessoa de Jesus Cristo, e irmos compreendendo qual é o sentido, o significado do seu reinado. É claro que se nós olharmos para a pessoa de Jesus e também para a história humana, vamos percebendo que o reinado de Jesus, ele se deu completamente diferente dos reinados que a história nos apresenta. Por quê? Porque Jesus, ele reinava com a simplicidade, porém com a sabedoria que ele recebia de Deus. Logo, Jesus, com a sua vida, ele ia mostrando para todos os seus contemporâneos, para nós também hoje, que o reino de Deus se dá a partir do amor, a partir da fraternidade e a partir também da comunhão. Então, nesse sentido, nós vamos percebendo que a ação de Deus, ela é contínua em meio à humanidade. Olhando para a primeira leitura, o livro do profeta Ezequiel, nós vamos percebendo que o profeta Ezequiel, ele foi um profeta da esperança. Por quê? Porque o profeta Ezequiel viveu no contexto do exílio da Babilônia. A segunda vez na história do povo de Israel que aquele povo se encontrava exilado. E por que o povo de Israel foi levado ao cativeiro da Babilônia? Porque naquela época as autoridades políticas, religiosas, sociais não contribuíam para que o povo vivesse dignamente. Logo, o povo estava se tornando presa fácil para que de fato se tornasse escravo. Então o profeta, ele vai anunciando para aquele povo, em meio àquela calamidade, aquela opressão, de que havia uma esperança. A vida daquele povo poderia ser olhada sob a ótica de uma nova perspectiva.
E é claro que nós vamos percebendo, como nos relatava o texto, que Deus, Ele usa a figura do pastor, aquele pastor que zela, que cuida das suas ovelhas, para demonstrar esta esperança para o seu povo. E aí Deus vai dizendo através do profeta: eu vou ao encontro da ovelha perdida, eu vou ao cuidado daquela que se encontra machucada, eu vou ao encontro daquela que está dispersa, mas também eu vou zelar pela ovelha gorda e forte. Aqui a ovelha gorda e forte, elas simbolizam aquelas autoridades que se encontravam à frente da comunidade, mas que não era sinal de referência e muito menos de dignidade para aquele povo. Mas isso nos mostra, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o seu cuidado, o seu zelo, não faz distinção de pessoas, muito menos de raça, de etnia ou classe social. É um amor que vem ao encontro de todos. E basta cada um de nós percebermos, sentirmos a necessidade deste amor na nossa vida, e logo estaremos abertos para uma transformação, para uma mudança de comportamento, e logo nos tornando colaboradores para que o reino continue a acontecer e o ser humano também continue a viver a sua dignidade de filho e filha de Deus. Ouvimos o Evangelho, onde Jesus, segundo Mateus, ele vai já nos conduzindo para o fim e até mesmo para o julgamento final. É importante, irmãos e irmãs, a gente perceber que neste Evangelho Jesus também nos ensina a figura do pastor, aquele que vai separar as ovelhas dos cabritos. E se nós prestamos atenção, ali vamos percebendo quem fará parte das ovelhas, que sentará do lado direito do Senhor. São aquelas pessoas que estarão exercendo no seu cotidiano a prática do ensinamento de Jesus Cristo, a prática da sua palavra. É aquele que vai visitar o doente, é aquele que vai acolher o estrangeiro, é aquele que vai também visitar o preso, é aquele que vai dar um copo de água para alguém que sente sede, é aquele que vai dar um pedaço de pão para alguém que passa fome. E do lado esquerdo, quem sentará? Está sendo simbolizado pelos cabritos, aquelas pessoas que viveram de qualquer modo menos interessadas com as coisas de Deus, aquelas pessoas que não deram importância para as coisas mais simples da sua vida, até mesmo para as pessoas que muitas vezes virão ao seu encontro de uma forma simples, de uma forma humilde, mas que passam despercebidamente, sem o seu auxílio, sem a sua ajuda. Então este Evangelho, irmãos e irmãs, ele serve para nós como um exame de consciência. Do meu ponto de vista, este Evangelho, ele vem ao nosso encontro como que uma lupa, para que nós possamos parar, fazer uma reflexão e também estarmos nos questionando: como é que eu estou lidando com esses ensinamentos que Jesus vai me passando? Como é que eu estou acolhendo a outra pessoa? Muitas vezes, isto falando a partir da minha experiência, nós encontramos pessoas na rua e sequer damos uma olhada para aquela pessoa que está ali deitada na sarjeta, está caída na calçada. Então, quando eu passo por essa experiência, isto me leva a me questionar: será que eu estou sendo sinal de Deus para aquela pessoa? Então, que nós possamos, irmãos e irmãs, avaliarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, tendo como parâmetro, como base, a palavra de Deus, aquilo que Jesus vai nos mostrando e vai nos ensinando. Pois bem, a segunda leitura que nós ouvimos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai tratando sobre a ressurreição. Quando Paulo escreve para esta comunidade, por influência da mentalidade grega, eles estavam questionando a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. Mas Paulo, a partir da experiência dos apóstolos com o Cristo ressuscitado,
também com fundamentos bíblicos, ele vai mostrando para todos que a ressurreição aconteceu e, portanto, Cristo foi a primícia dentre os mortos a ressuscitar, ou seja, foi o primeiro em toda a história humana a ser contemplado pela ressurreição. Então Paulo vai dizendo ainda mais: se por Adão entrou o pecado no meio da humanidade, através de Cristo entrou também a salvação. Então, olhando para Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele assume a nossa humanidade, a nossa fragilidade e também o nosso pecado, inclusive a nossa morte. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ter essa esperança de que a nossa vida por este mundo é algo que vale a pena. Nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós temos um papel, temos um chamado de Deus para ser respondido, para ser executado em meio à comunidade. Então depende de nós termos a percepção: o que é que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu esteja procedendo para que o seu reino continue a acontecer, a edificar-se na vida de cada um de nós. E logo estaremos contribuindo para que o mundo seja também um mundo transformado, para que o ser humano possa viver na justiça de Deus, possa ter a sua dignidade e possa também caminhar como uma grande família rumo àquilo que nós acreditamos, a eternidade, a ressurreição, onde a felicidade que nos foi preparada por Jesus Cristo nunca nos será tirada. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Amém. Amém. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério